pouco hoje sobre a Mona Gorovitz, né, uma migrante, uma filha de uma família judia imigrante da Europa, né, ainda no início do século XX, e ela foi uma pessoa muito destacada no cenário de artes e no cenário da moda no Brasil nos anos 60, 70 e um pouco aí nos anos 80. Né? Então, para situar um pouco a família da Mona, né, ela veio da família Milititsky por parte de mãe e da família Schefter por parte de pai. Então, a família Milititsky, ela veio da região da Lituânia, né, muito próxima hoje da região da República Russa, naquela fronteira, na cidade de Starodub, né, onde o Berel Milititsky, o Bernardo Milititsky, que também é o meu bisavô, ele imigrou, então, né, junto com a Clara Gitz, né, aqui para o Brasil. E eles se estabeleceram próximos na região de Philipson, né, em 1913, e logo depois eles se deslocaram para a região de Santa Cruz, de Cruz Alta, que era uma região de pouca presença judaica, mas tinha uma comunidade organizada, e lá eles passaram a residir. E foi nessa região, então, que, uma série de circunstâncias, a Ana, uma das filhas da família, conheceu o Sheftel, né, que foi o pai da Mona. Então, essa foto aparece ali à esquerda, é a mãe da Mona, que é a dona Ana Milititsky, né? E sentados é a dona Clara e o seu Bernardo. Né? Atrás está o meu avô e o tio Arão, como eu chamo aí. Tá? Vamos seguir. E a menorzinha é a dona Raquel. Tá? Então aqui aparece um pouco da família já Gorovitz mesmo. Então à esquerda está o pai, o Sheftel, né? A Mona ao centro, ao lado a Gisela, e a dona Ana, né, que formaram a família então nos anos 30 e foram estabelecer primeiro no Rio e depois em São Paulo. Né? A família do Sheftel é uma família que veio da Bessarabia, da região do norte da Romênia, e ele veio atrás da família, de alguém que estava por aqui, não se sabe bem quais circunstâncias, mas ele acabou ficando por aqui, conheceu a Ana, então eles formaram uma família nos anos 30. Né? Então a Mona, ela nasce dessa relação, junto com a Gisela, aqui na foto, e eles em São Paulo já ela vai começar a desenvolver uma intensa trajetória, tanto nas artes, né, visuais como um todo, e em especial na área da moda. Né? Então aqui tem um pouco da formação da Mona, né? A Mona nasceu em 37, só para contextualizar um pouco, e ela vai fazer estágios e cursos com uma série de ateliês e de instituições importantes, né? Dá para destacar claramente o estágio dela com o Volpe, né, que é uma coisa importantíssima, a trajetória dela, e depois, né, na França e na Alemanha, e também em Israel, estágios que ela fez a formação dela. Ela não teve uma formação acadêmica, a formação dela foi fora do circuito universitário, né? E ela faleceu agora, recentemente, faz 14 dias, em São Paulo, né? Bom, então, seguindo, aqui está a série de exposições que a Mona fez ao longo da sua trajetória. Não é exaustiva essa lista, é uma lista sumária, mas é importante destacar a participação dela nas bienais ainda nos anos 50, né, a Bienal de 59 e na Bienal de 67, eu acho, né, que ela participa, e 67, além de vários outros movimentos e participações, como, por exemplo, nessa exposição Nova Objetividade, que foi um marco nas artes visuais no Brasil. Né? Então, a Mona ela teve um papel como mulher destacadíssimo nessa trajetória das artes, da vanguarda artística paulista, vamos chamar assim, e logo a vanguarda brasileira, em certo sentido, e em função disso ela era, de certa forma, quase que uma musa desse movimento, isso é o que colocam as próprias fontes, né? E também uma das poucas mulheres envolvidas nesse processo. Né? E hoje ela é uma pessoa praticamente desconhecida, com pouquíssima literatura e qualquer tipo de pesquisa a respeito da produção dela e da vida dela. Né? Então aqui é a Mona, então como ela se apresentava na época como uma musa e tal, e a assinatura da Mona, como ela utilizava enquanto artista, seria como ela se apresentava na época, e um pouco que a gente está aqui para trabalhar é essa parte da arte. Eu acho que faltou um slide, eu me perdi um pouco, mas seria da participação dela nos veículos de comunicação. Né? Então ela vai ter uma inserção forte na mídia também naquele período, a virada dos 60, né? Participando desde o Estado de São Paulo, a revista Cláudia, todos os órgãos dos diários associados, né? O Globo, Cruzeiro, entre outros meios de comunicação, que ela foi ou editora, ou colunista, ou repórter. Né? Ela abarca uma gama imensa de meios de comunicação e de veículos da época, os mais destacados no Brasil, né? Quando ela acende esse mundo da moda, né?
Então, aqui tem um pequeno trecho a respeito da produção dela, de um crítico paulista, do Oscar Ambrosio, justamente destacando assim, esse desconhecimento e a importância de conhecê-la. Né? E ao lado, uma obra ainda da época da formação dela como artista, provavelmente numa época próxima do Ateliê do Volpi, né? Tem algumas coisas que remontam a esse período dos anos 50. A formação dela foi uma formação bastante clássica, com desenho de pessoa, de modelo vivo, com a própria natureza morta, como aparece agora nesse slide, né? Então ela tem uma trajetória bem consolidada de formação artística, e essa vai ter uma participação muito importante também junto ao movimento concretista, a vanguarda paulista dos anos 50, né? E tendo um certo relevo nessa participação, e é interessante, eu não cheguei a colocar nenhum slide sobre isso, mas ela transitava a palavra entre a palavra escrita em português e a taquigrafia. Então tem muita coisa da palavra dela que na verdade aparece como signo, né, vamos chamar assim, taquigráfico. E era uma forma que ela se expressava também nesse sentido. Então uma obra aqui da formação dela ainda dos anos 50, de 56, né? Isso é uma obra muito pequena, é um cartão minúsculo que ela fez essa aquarela, que é muito bonita, né? Eu gosto bastante dela. E aqui essa parte mais dos quadros dela, já sobre a influência forte do concretismo, né? Ela tinha uma relação muito próxima, até afetiva ou amorosa com o Valdemar Cordeiro, né? São coisas interessantes, né? Que ela participou muito próxima de grandes nomes e com uma participação muito intensa. E o que é muito interessante é hoje a gente não saber, nem ela é mal mencionada nesse material assim, nas resenhas e nas pesquisas a respeito desse período, né? Então, aqui, já final dos anos 50, né, um pouco do que ela produzia como croquis de moda. Então, esses croquis são os dois de 58 e 59, e nesse período, além de ela começar a produzir, né, ela vai se inserir nesse mundo da moda, e uma coisa importante na inserção dela é assumir como editora de moda da revista Cláudia logo depois do seu lançamento. Então, a revista Cláudia foi inserida no mercado nacional em 61, né, com a tarefa explícita de modernizar a mulher brasileira, e a mulher, né, que modernizaria a parte da moda brasileira era a Mona Gorovitz. Em certo sentido, é o que acontece. Né? Então, aqui a gente tem no próximo slide duas figuras interessantes, um dos últimos croquis que ela faz nos anos 90 e um dos anos 60, ainda que é vinculado a uma coleção que ela fez para a Jovem Guarda. Né? Então, essa produção dela junto à indústria da moda, a indústria cultural, é extremamente significativa e é grande parte do acervo que nós recolhemos dela. Né? Então, aqui a gente tem uma coisa importantíssima, são os figurinos para Elis Regina. A Mona ela teve uma participação que deveria ser veiculada junto ao Fino da Bossa, provavelmente pela assinatura, pelo ano, que é 66. Né? Então, destacando essa produção vinculada a um programa televisivo de alta repercussão da época, que estabelecia uma certa disputa com outro programa, que era a Jovem Guarda. Né? Então, o outro figurino que se traz é o da Vanderleia. Né? Isso é uma coisa bem legal de mostrar, que ela estava envolvida, então, em dois dos maiores projetos da época. E no caso da Vanderleia, esses figurinos são para serem veiculados, para serem utilizados no primeiro filme da Jovem Guarda, que era SSS contra a Jovem Guarda, né, completamente já dentro do clima da Guerra Fria e tal, e esses croquis, eles não chegaram a ser produzidos, as roupas, até porque o filme, né, apesar de filmado, ele nunca foi editado. E é interessante colocar quem era a equipe do filme, né, que contava com o Persson e com o Jô Soares no roteiro, né, que era uma equipe, então, de altíssimo nível, né, para fazer esse roteiro, que foi filmado, mas de fato não chegou a ser montado e ele não está disponível até hoje para ser assistido o filme. E a trilha sonora é a nata dos primeiros grandes embalos da Jovem Guarda. Né? Quero que você vá para o inferno, o Cadillac, entre outras músicas de grande prestígio daquela época, né? Que deixaram a marca da Jovem Guarda no imaginário de todo mundo. Né? Então esse filme, infelizmente, ele não tem acesso, e a Mona participava, então, desses dois projetos. Seja o projeto vinculado ao Fino da Bossa, um projeto com um cunho certo nacionalista, e esse projeto vinculado à Jovem Guarda, que tinha, então, a influência da guitarra, do Iê chegando no Brasil. Então, isso demonstra muito a força que ela tinha de participar de qualquer dos dois projetos. Ela foi a pessoa chamada para trabalhar nos dois. Isso é extremamente significativo. Eu, como pesquisador de história, vejo uma coisa interessantíssima nisso. Isso era quase que uma guerra na época, e ela era a pessoa que vestia os combatentes dos dois exércitos. Seria isso, né? Uma metáfora interessante, talvez. Então, continuando, aqui tem a Mona, né,
junto a uma série de objetos que ela produziu, né? Uma coisa importante da Mona era a vinculação dela com a estética do feminino e do erótico feminino, mas além disso, né, toda essa produção dela envolvia um papel de crítica a esse lugar da mulher na sociedade. Então aqui é uma série de objetos que ela produziu que remetem à estética do que foi veiculado na Bienal de 67, né? Não são os mesmos objetos, mas que foram exibidos durante a mostra, mas são muito próximos, né? E ela ali, né, uma das poucas fotos dela com as obras dela, né, que a gente tem acesso. Então aqui tem um pouco dessa produção, que era com objetos cotidianos, com meias, com sutiã, com objetos do dia a dia, né? Aqui também de novo as meias e tal, e sempre remetendo para essa dimensão do erótico feminino, e não deixava de ser uma crítica. E aqui são os croquis que ela fez especialmente para a revista Cláudia como editora. Então, a parte publicada, né, que aparece, então, os croquis já produzidos, as roupas produzidas, e à direita, os croquis das roupas, então, que ela havia proposto durante esse trabalho dela profissional na indústria cultural, vamos chamar assim. Além disso, né, ela foi capa da Cruzeiro nos anos 60, né, e ela teve um papel também como repórter e colaboradora do veículo. Ela era vista nessa ocasião, então, nessa época, como uma musa dessa geração e dessa renovação das artes depois do modernismo, chama assim, no Brasil, né? E dessa lugar do pop também. Ela foi uma musa do início do pop, de certa maneira, né? E ela aparece, inclusive, com os seios de fora na revista Cruzeiro, ainda na primeira metade dos anos 60, né? O que para a época era um verdadeiro escândalo, e ela colocava isso, inclusive, como crítica, né, da caretice, talvez, e de que a mulher não é só um objeto, né? Então, aqui mais obras dela já dos anos 80, né, como ela estava se apresentando ainda, que ela tinha uma participação, sempre com a temática erótica, uma coisa muito forte na Mona, essa do erotismo feminino. E aqui é um depoimento que ela deixou, então, nos anos 70, a respeito da produção dela. Eu não vou ler todo, assim, porque eu acho que não cabe, né? Mas eu acho essa parte interessante. Assim, quando fiz esta boneca, o manequim onde eu fixei várias coisas, como um sutiã pregado nas costas, o resultado foi além de uma colagem para um significado de objeto. Com a boneca, pernas, a mão, um jogo de braços, os móveis como uma armadilha de pescaria, elementos de papelão, um chapéu de 1920, meu trabalho mostra a aparência do engenho. Mário Schemberg, também outro físico e crítico de arte judeu, militante também, considera meu trabalho um pouco naif. Nesta boneca exposta na proposta 65, vejo uma finalidade de crítica da mulher boneca coisificada. Era um trabalho poético, uma sublimação da mulher. Então a Mona sempre colocou essa importância também, que o trabalho dela não era uma mera, assim, um objeto da indústria cultural, ela tinha um viés muito consciente de uma crítica à sociedade. Né? Isso aparece no que ela escreve, no que escreve sobre ela, nos objetos, né, na produção dela como um todo. E aqui, mais alguns objetos, e nessa fase pop, como se chama da produção dela, que é muito calcada em colagens e sobreposições, né, aqui também de 65, né, de 65, e aqui são as obras mais que a estética que aparece na Bienal de 67, são os manequins, né, que ela utilizou bastante esse tipo de objeto para se manifestar. Né? Então, eu acho que aqui nós colocamos uma pequena bibliografia a respeito dela, né? São algumas teses ou artigos. O primeiro é um artigo recente que eu escrevi com o Walter Karvatsky, sobre justamente a questão da participação dela na moda, né? Onde está uma grande parte do que eu apresentei hoje, e os outros são informações gerais sobre a Mona. Tá? Então, só queria deixar esse desejo de tornar a Mona e a produção dela mais próxima das pessoas e revelar chamar um pouco esse tesouro escondido, né, que pouca gente tem acesso hoje, que é uma produção magnífica da Mona, assim, uma coisa extremamente relevante, interessante, e que pouca gente conhece alguma coisa disso. Né? O acervo está todo em Porto Alegre hoje, nós trouxemos do São Paulo, eu fui buscar de carro esse acervo, né? Eu ia botar uma foto, mas não coloquei do meu carro até o teto de obras de arte, né? E eu sozinho, a minha mala veio amarrada no cinto de segurança do passageiro, o resto eram obras de arte no carro.